com mais uma edição do programa História de Superação. E nós temos o privilégio hoje de entrevistar a irmã Yasmin. Sou o pastor Meis Macedo e vai ser um prazer poder caminhar com você. Lembrando aos irmãos que você deve curtir a nossa página, compartilhar e dê o seu like também, ok? Então estamos aqui hoje com a Yasmin, que é obreira do Ministério Celebrando a Vida. Eu queria que ela se apresentasse agora. Yasmin, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Você pode se apresentar, por favor? Boa noite, queridos. Eu sou Yasmin, filha amada do Senhor, em recuperação em algumas áreas, celebrando também outras, né, com a graça de Deus, como a culpa, a desobediência, a ansiedade, ira, compartilhando um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida e que Ele tem mais para fazer. Amém. Yasmin, eu li a sua história de vida, uma história muito bonita, muito impactante, e geralmente nós iniciamos a história de superação pedindo que as pessoas falem um pouco da sua infância. Então eu perguntaria para você, como é que foi a sua família, seu crescimento na sua família de origem? Gostaria que você começasse falando um pouquinho da sua história. Então, eu não nasci, provavelmente, num lar cristão, né? Meus pais, eles vêm de origem católicos, mas quando eu fiz 3 anos, a minha mãe aceitou Jesus. Então, a minha criação, ela foi na igreja, né? Eu tive uma infância que eu participei das EBDs, tive um convívio com pessoas do nosso meio. E, assim, minha relação com os meus pais, ela foi boa, né? A minha mãe, ela sempre muito carinhosa, muito afetuosa. Meu pai sempre muito responsável. Mas eu acho que na questão de sentimentos, né, de abertura para uma questão mais afetuosa, ele era um pouco mais distante. Enquanto criança, ele ainda era um pouco mais aberto, né? Mas a minha mãe sempre um pouco mais do que ele. Mas a nível de orientação, de caminhada cristã, eles foram bem, me orientaram bastante, né, nessa caminhada. Foi uma infância boa, né, sem algumas questões que me incomodavam muito nesse período. Ok. E aí você tem uma infância, né, com a presença dos pais, já conhecendo Sim. o Evangelho, né? E como é que foi a sua adolescência? Lendo a sua história de vida, eu percebi que foi um tempo da sua vida muito difícil, né? Como é que foi seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe? Como é que foi a sua vivência nessa fase, que é uma fase de transição, que por si só não é fácil, né? A adolescência já é um desafio. E eu queria que você dissesse como é que foi a sua adolescência. Então, a adolescência, com as minhas questões, questão espiritual, em relação à igreja, era um bom o meu convívio, né? Na igreja, com as pessoas, mas em casa, a minha proximidade com a minha mãe, ela era muito maior do que a minha proximidade paterna, né? Com meu pai, a nossa relação era muito assim, eu pedia, ele me dá, a minha relação financeira, uma relação mais de questões que o pai tinha que fazer pelo filho, não uma questão de uma amizade, talvez propriamente dita, né? Como tinha com a minha mãe. E isso, querendo ou não, me fazia alguma falta. Então, assim, meu pai, ele era um pouco mais rude com as palavras, né? Então, às vezes, na hora de corrigir, ele usava de palavras que talvez não eram muito legais. Em vez de ele chegar para falar alguma coisa, ele usava, talvez, você é burra. Então, isso acabava que entrava no meu coração de uma forma que não era muito bacana. E eu não falava. Durante alguns anos da minha adolescência, eu não debatia, né? Não enfrentava. E guardava no meu coração, isso me entristecia. Mas no finalzinho dessa adolescência e na juventude, eu já ia para os embates. Então, assim, eu já não o respeitava. A palavra certa era isso. Quando ele vinha falar alguma coisa, eu já retrucava. Não, é isso, e você também é isso. Então, assim, já gerava um desconforto, já não havia uma amizade. Eu acho, ao meu ver, não havia talvez um grau de tanto respeito da minha parte. Acho que não dele comigo, nem minha com ele. Então, assim, havia um pai que ele tinha que prover a casa, e havia uma filha que deveria respeitar ordens. Mas talvez não tinha uma amizade, né? E talvez um carinho de pai e filho. Com a minha mãe eu identificava, mas talvez com meu pai não. E aí talvez encarretou de eu ter começado a namorar muito nova, eu tive um relacionamento com 14 anos, e aí talvez ter uma carência, e eu acumular coisas. Eu sempre tive uma dificuldade de expressar sentimentos. Não de falar, de ser talvez comunicativa, né, de fazer amizades, mas de contar para as pessoas como realmente estava me sentindo. E por falar muito, eu conseguia disfarçar isso muito bem, né? Disfarçar isso muito em casa. Se eu não gostasse de uma palavra ouvida, eu, sei lá, deixava para lá, mas aquilo me magoava. Não quer dizer que de noite eu não chorava. As pessoas não estavam ouvindo, elas estavam dormindo, né? Os pais dormem, mas às vezes os filhos estão chorando enquanto os pais estão dormindo. E aí a gente de manhã vai para a escola e a gente está vivendo a vida normal.
A gente ri para um, ri para outro, mas dentro do coração, às vezes, guardam algumas coisas. Era assim como eu me sentia durante a adolescência, em E aí relação você à fala, família, né? ok. E aí você fala na sua história, né? Parece que esse relacionamento um pouco mais afastado do seu pai, ele trouxe para você alguns prejuízos, né? Que tipo de prejuízo emocional que você teve ao longo da sua vida, da sua adolescência, na juventude? Você poderia dizer para nós assim, qual o prejuízo emocional, físico talvez, né, sentimental, que causou essa ausência da figura paterna? Aliás, você tinha um pai, na verdade, né? Não foi uma ausência da Sim. figura, era uma figura presente, mas você vivia num lar onde não se falava de sentimentos. O que isso acarretou no seu coração? Eu acho que eu havia me tornado uma pessoa mais fechada em relação de expressar como realmente estava me sentindo e também amável mesmo, sabe? De ter alguém que era presente, de ter alguém que poderia ser próximo a mim e eu poder me abrir, que era o meu pai, e eu não via essa abertura, né? Talvez hoje eu entendo que é por uma criação mais rígida, que era uma forma que o tratavam, que ele trabalhou com 12 anos, então assim, é diferente da forma que eu era tratada. Mas naquele momento eu não enxergava isso. E aí eu sempre não falava sobre como eu me sentia. Eu falava como as pessoas me tratavam, eu falava como o que tinha acontecido, mas eu não falava como eu me sentia sobre as situações. E aí eu sempre ia engolindo coisas, eu sempre ia engolindo coisas. E a minha mente sempre ficava cheia de palavras que eu recebia, porque elas não iam sido liberadas da forma certa. Elas só eram sido soltas na hora da raiva. Então elas eram soltas de maneira totalmente errada, de uma forma totalmente agressiva, que depois eu ficava triste pela forma que eu falava, porque machucavam os outros também. Então, assim, me gerava um desconforto, uma culpa muito grande também depois, né, de maltratar alguém que, no caso, você ama, que é a sua família. E aí, num outro momento também, da juventude, Deus deu a oportunidade de a gente conseguir a reconciliação, né? Uma proximidade maior com o meu pai, que eu vejo como uma grande oportunidade, que foi no momento que ele ficou doente, né? Eu tive uma perda, né? Que foi do meu avô em março, do meu pai em outubro, da minha avó em janeiro. A gente perdeu 3 parentes da família em 10 meses. E aí, nesse momento, foi quando eu sempre agradeço a Deus que Deus nos fez muito próximos. Nesse momento eu falei, olha, eu preciso mostrar pro meu pai que eu tô ali. E Deus fez. Aquele sentimento que eu tinha de remorso de ouvir palavras que não foram boas durante a minha adolescência, pareciam que haviam sumido. Assim, a gente teve a oportunidade, meu pai tinha depressão, e aí de madrugada ele vivia acordado, e a gente conversava muito. E aí, num determinado momento que ele voltou para a emergência, ele falou um obrigado. Nesse momento dele, obrigado que ele falou, meu pai não pediu desculpa, meu pai não agradecia por nada. E aí, para mim, pagou tudo o que eu havia feito, pagou tudo o que ele havia falado. Ele já reconhecia a minha profissão, porque é uma coisa que ele não aceitava. Eu fazia, no caso, eu sou enfermeira, então eu estudar aquilo, não porque ele não podia pagar, mas porque ele não achava válido, ou talvez ele não acreditasse. De uma origem também dele de ter começado a trabalhar mais cedo, talvez, então não acreditar nos estudos, enfim. Eu não entendia o porquê. E ele reconhecer isso me trouxe muita alegria, né? E ali houve realmente uma reconciliação. No enterro do meu pai houve muita paz no meu coração. Então, assim, eu fui muito grata a Deus, porque Deus esteve presente ali no momento de perda, né? De conseguir ver Deus no momento de luto e estado comigo, e de ter a oportunidade de reconciliar, de criar em 4 meses um vínculo talvez que não teve durante 7 anos de adolescência, que era um carinho que existia numa infância e foi reconstruído no momento de luto, né, de dificuldade. E isso foi muito bom pra gente, né, enquanto família. Interessante que você já sonhava em ser enfermeira, né? Já tinha essa vocação que ardia no seu coração, e foi exatamente essa vocação que te aproximou do seu pai, né? A gente costuma Sim. dizer que o leito da enfermidade também é um lugar de reparação, sobretudo nessa relação de pais e filhos. E aí, lendo a sua história de vida, eu percebi que depois da morte do seu pai, existe um momento novo na sua vida, não sei se é um momento que eu poderia dizer meio que ladeira abaixo. Eu queria que você... Ladeira abaixo. Como é que se deu essa... Depois da morte do seu pai, o que acontece com você? Né? Tem uma mudança de mentalidade, Comportamento um absurdo. comportamento absurdo. E eu queria que você dissesse como é que foi isso.
Sim, passou um tempo, se não me engano, alguns anos, uns 2 anos, se não me falha a memória ou mais. E aí começa a ter algumas confusões na família. A minha estrutura familiar, ela muda, né? A ausência do meu pai, literalmente, como provedor de casa. E eu assumo algumas atribuições para ajudar a minha mãe. Eu tinha 21 anos. E aí acontece uma confusão na minha família e eu já saturada de várias coisas, eu, eu basicamente me rebelei, assim, sabe? Eu não soube lidar com as minhas emoções, eu não soube lidar com o que estava acontecendo. Eu descontei, acho que em todo mundo, né? E falei, olha, esse negócio de igreja, eu não vou mais. E falei, não ia mais à igreja. Eu falei pra minha mãe, olha só, você teve a filha que você sempre gostou até aqui, e agora você, por causa disso, você vai ter a filha que você merece, entendeu? E eu saí de casa sexta-feira, porque minha mãe havia feito coisas que eu achava que eu não gostava, eu não soube chegar e conversar. Eu saía sexta, eu voltava no domingo e não dava satisfação a ninguém. Eu tive amizades que elas me influenciavam bastante. Com pessoas que eram envolvidas com droga, bebidas, eu não me envolvi com isso porque realmente Deus me guardou e eu realmente não quis, não era oportuno para mim, mas senão seria muito pior. Me envolvi num relacionamento todo abusivo com um menino que não era cristão, assim, a gente não chegou totalmente de namorar, mas assim, foi horrível, horrível. Agressões verbais, muitas mentiras, e eu saí totalmente destruída. O meu emocional foi ladeira abaixo, literalmente. Nessa época eu já não estava mais na igreja. Eu conseguia, às vezes, ir uma vez a cada mês, e assim, isso aconteceu num período curto de tempo, muito curto, se eu não me engano, foram 7 meses, assim. 7, 8 meses para acontecer esse turbilhão de coisas. Foi basicamente, eu me joguei no olho do furacão, assim. Foi muito pesado. E aí me acarretou as crises de ansiedade, a depressão. Quando eu me vi na depressão, para mim foi o pior momento, sabe? Eu me vi num quarto tudo escuro, na época eu tava de férias do trabalho, e eu me vi num quarto escuro, chorando, chorando, chorando. E eu nunca quis, assim, me matar. Mas para mim, se eu ficasse doente e morresse, tava bom, sabe? Eu já não via muito sentido. E aí, quando eu falei assim, caramba, eu não quero me matar, mas se eu ficar doente e morrer, eu vou ficar mais feliz do que estar viva. Tem alguma coisa errada. E eu lembro que nesse momento eu contei para um amigo meu, que era muito próximo a mim, porque eu não tinha mais força, a verdade é que eu não tinha força. Eu queria ir para a igreja e eu tinha muita vergonha de ir. Eu fiz muitas coisas também que minha mãe não gostava, né? Uma dessas eu saí sem avisar. E nessa crise de ansiedade, eu saí do trabalho. Crise de ansiedade, assim, crises de loucuras minhas mesmo. Eu saí do trabalho numa sexta-feira. No sábado, eu fiz 5 tatuagens. Na segunda-feira, eu fiz mais 2. Eu fiz 3 piercings no outro dia. Eu saí do trabalho na sexta-feira. Na terça-feira, eu tinha 7 tatuagens. Eu tinha 3 piercings. Depois, eu tinha feito mais 2. Então, assim, as pessoas falam assim: o que está acontecendo com você? E minha mãe odiava, sabe? Assim, ela ficou comigo uma semana. Então, assim, eu fiz muitas coisas para realmente, de provocação, de rebeldia, sabe? Porque eu achava que tinha que descontar as coisas que eu não gostava, de revolta comigo mesma, de não aceitar muitas coisas. E aí, esse meu amigo falou assim, Yasmin, eu acho que quando você chegou nesse momento, que você está sentindo que a vida não faz sentido para você, está na hora de você precisa voltar. Eu falei, eu não consigo. Ele falou assim, vamos caminhar juntos. E começou o meu processo de voltar. E Deus foi muito bom comigo. Todas as pregações que eu ia era parábola do filho pródigo, e eu não aceitava a festa para o filho que voltava, porque eu não achava justo. Eu achava que ele tinha que voltar e Deus colocar ele de lado, porque era justo que ele aprendesse porque ele não tinha que ter saído, porque ele saiu porque ele quis. E era muito parecido comigo, porque eu saí porque eu quis, né? Deus estava comigo quando eu perdi meu pai. E aí quando eu tive uma brigazinha e não tinha quase nada, eu saí. Eu achava que tinha acontecido isso comigo. Eu não aceitava receber nada de bondade de Deus, porque eu saí porque eu quis. E Deus foi muito bom comigo, né? E aceitar a bondade era muito difícil. E foi nesse processo que foi minha reconciliação com Cristo, né? Deus me libertou de várias coisas. Eu tive que me afastar, sim, de amizades para essa volta. Eu tive que... As crises de ansiedade, elas foram melhorando aos poucos, né?
eu ficava, às vezes a crise ela vinha, os pensamentos aceleravam, as memórias de falas ofensivas elas vinham com alguns gatilhos, às vezes com algumas lembranças, né, ruins, mas orando bastante, com muita paciência, foi amenizando, porque às vezes eu ficava triste por estar triste. Tava tudo bem, eu ficava 2 semanas, 3 semanas bem, aí vinha uma semana que eu ficava mal. Aí passava que eu ficava mal, aí eu ficava na outra semana mal por ter ficado mal naquela semana. E aí entender que era um dia de cada vez, o processo das coisas, que tem coisas que elas não melhoram de um dia para o outro, que a gente vai ter que ter paciência no nosso processo, né? E aí, assim, Deus foi tratando comigo em relação à minha reconciliação, né, com Ele. E Que aí bom. fui conhecendo também, celebrando Que depois. bom. E aí você se reconcilia, faz o caminho de volta para a casa do pai, né? Como filho pródigo, volta de braços abertos, entendeu que o que você buscava do lado de fora, na verdade, já estava do lado de dentro, né? Sim. Você tinha o amor do pai, de um pai que te ama, de um pai que deu seu filho para morrer por você, né? Sendo você também filha desse pai. E aí, como é que você conhece o Celebrando no meio disso tudo? Porque até então você não sabia da existência do Celebrando. Não sabia do Como é que Celebrando. você passa a saber que o Celebrando existe na face da Terra? Eu não sabia nem que existia algum programa de igreja relacionado a vícios, maus costumes ou questões emocionais. Um dia eu já tinha voltado para a igreja, estava indo numa igreja um pouco longe da minha casa, né, com esse meu amigo e uns amigos meus que já haviam feito. Eu fiquei com vontade de ir no culto segunda-feira. E aí eu falei assim, olha, tô com vontade de ir no culto segunda-feira, pesquisei algumas igrejas que tinham algum culto, mas eu não conhecia nenhuma. Aí eu mandei uma mensagem para uma amiga minha, ela falou assim, olha, eu sou nova lá, mas eu sei que tem alguma coisa segunda-feira na igreja, que era filho de Irajá, mas, e tá tendo alguma coisa, Yasmin, acho que é uma conferência. Se você quiser ir, entra na página da igreja, que deve ter algum informativo, e vê. Olha, vou me arrumei e ver que tava tendo conferência, celebrando. E o tema era codependência emocional, que era o segundo dia, e era, não, fui, fiquei, nossa do céu, encantada, porque eu não conhecia que tinha um projeto, uma organização. Eu fiquei assim, ó, não entendi nada, fui lá, chorei horrores. Deus falou, ó, minha filha, vamos começar a organizar suas emoções nisso aí. No final da semana falou sobre depressão, foi ótimo. Não consegui mais ir, sempre acontecia alguma coisa. E aí fiquei, quero ir, não conseguia. Passou um mês, eu tive um sonho, eu sempre ficava presa nas questões de trabalho. E visitando as igrejas, né, olhar muito para Deus na igreja. Tive um sonho, e aí no sonho eu vi umas cadeiras brancas, as pessoas sentadas, e eu vi uma pessoa e falava assim, como é que você está? E as pessoas sentadas na cadeira branca eram mulheres, elas contavam como elas estavam. E essa pessoa dava um presente para ela, era só isso. Uma pessoa do meu lado falou, chegou para mim e fez a mesma pergunta, como você está? Eu estava muito mal. Eu não conseguia falar exatamente sobre como eu estava me sentindo. Ele ia me dar, era um homem, ele ia me dar um presente, ele não me entregou e foi pra mim do lado. Eu fiquei inconformada que eu não conseguia abrir minha boca e falar. E ele saía. E eu ficando triste, eu chorava, e aí todas as pessoas sumiam, eu ficava sozinha. Vinha uma menina e ela falava comigo como é que eu estava, perguntava como é que eu estava. Eu falava assim, você não está bem, né? Aí eu falava assim, não. E pra ela eu contava como é que eu estava. Ela sorria e me entregava um presente. Era um barco grande e eu acordei, eu chorava, e eu só lembrava do Celebrando, Eu fiquei a semana toda falando que eu tinha que ir no Celebrando, que eu já havia conhecido na conferência. E assim foi. Cheguei na segunda-feira, não conhecia ninguém, gente. Eu não sabia como chegar, não sabia se entrar pela porta da frente, pela porta do lado. Não sabia que tinha que colocar um nome se não tinha. Eu subi, não, todo mundo com etiqueta com nome, porque se os irmãos já conhecem a foto na entrada. Sem nada, eu falei, gente, não sei. Pastor Meise perguntou quem era da primeira vez. Eu falei, não vou levantar a mão que eu tô com vergonha. 2 pessoas levantaram a mão, eu falei, eu já vim aqui porque eu sonhei, vou levantar a mão mesmo. Vamos embora. E assim que foi. E Deus começou a mudar o que Ele precisava mudar na minha vida, sabe? E o que eu aprendi é que eu precisava falar como eu estava me sentindo. Exatamente como eu sou. Deus já havia me libertado das coisas espirituais que precisavam ser libertas, né? De uma opressão que existia. Existia sim, ela era real. Da minha saída da igreja. Isso foi resolvido.
com as coisas espirituais. Só que haviam coisas sentimentais, coisas emocionais que precisavam ser tratadas. Eu cheguei no Celebrando achando que a minha questão ela era somente uma rebeldia, somente uma desobediência que tinha acontecido. E aí, quando eu cheguei, eu fui assistindo as lições. Eu assisti lições que falavam sobre perdão. Eu descobri que eu precisava pedir perdão a pessoas. Não, talvez, porque as pessoas precisavam ouvir o meu perdão. Foi o caso da minha mãe. Eu precisei pedir perdão para minha mãe. Cheguei a pedir perdão a ela e ela falou assim, eu falei, não, mãe, porque eu falei pra você que você merecia, você ia ter a filha que você merece. Ela, você falou isso, Yasmin? Eu falei, mãe, falei isso, fiz isso. Ela, não, a tatuagem que você fez, eu vendo porque você tem, tudo bem, filha, tudo bem, eu te amo, tudo bem. Foi um momento, ok, é só isso. Ninguém vai deixar de ser por causa disso. Agora, você falar isso, eu não lembro disso. Ela nem lembrava das palavras que remoinham no meu coração, na minha mente. Mas a minha mente ficava me trazendo à memória coisas que eu havia falado que ela nem se lembrava. Ela já havia perdoado e eu estava remoendo aquilo no meu coração. Eu precisava me perdoar de ter saído. A minha questão era, eu precisava ter me perdoado de ter largado Deus. Eu pensava isso, eu larguei Deus. Deus estava comigo quando eu perdi meu pai, sabe? Você fala assim, mas seu pai morreu. Tá, meu pai morreu, mas Deus me curou e Deus abençoou médicos para tratarem da minha mãe. Minha mãe foi operada e um nódulo que ela tinha na garganta não evoluiu. Eu tinha fenda e calo na garganta, fui numa oração e Deus me curou. Meu pai Deus levou, sabe? Multiformas de Deus e Deus esteve comigo, sabe? Foram formas de Deus agir e eu achava isso lindo. E eu falei, poxa, eu virei as costas para Deus, eu não aceitava isso. Era isso que era a minha culpa. Eu falava assim, poxa, eu larguei Deus, aí eu volto para a igreja, eu volto para Deus, aí eu chego no Celebrando, Deus me dá uma igreja, que eu pedia muito. Eu assim, Deus, eu quero uma igreja, eu não quero nada, eu quero uma igreja. Aí Deus me dá uma igreja, que eu sou membro da PIB de Irajá. Aí Deus me mostra um ministério que eu sempre gostei muito, que eu não sabia que existia. Eu sonhei e apareci, literalmente apareci. Deus me deu um noivado, eu conheci meu noivo no Celebrando, e Deus foi me dando coisas, e eu passei a viver Salmo 126, que fala que é meu, sabe? E teve festa pro filho pródigo, sim, porque Deus é amor, sabe? Deus é bom, Deus é bom. Então, assim, Celebrando foi me ensinando que eu não sou perfeito, como também ninguém é perfeito, e o céu não é lugar de pessoas perfeitas. Que bom, né? Que bom, senão a gente graças a Deus. conseguir chegar. Senão ninguém entraria lá, né? Não conseguir chegar, ia ficar muito difícil. E celebro e não ter mais sentimento de culpa no meu coração. Fico muito feliz porque isso foi uma coisa que ficou no meu coração durante o ano passado, por muito tempo. Me paralisando de fazer muitas coisas para Deus. Assim, de não querer me expor. Talvez se o Senhor tivesse me chamado para estar aqui há uns meses atrás, eu não estaria. Por vergonha, por sentimentos de culpa, de falar assim, não que eu seja capaz, mas de falar assim, não, eu não posso, sabe? Porque eu vivi minha vida inteira na igreja, não de me expor, de expor falhas, não, mas de achar que a gente é incapaz de ser perdoado, sabe? A gente não pode, Deus não vai abençoar nunca mais. Deus é graça e misericórdia também. Então, assim, Deus mostrou que eu tinha que pedir perdão, e Deus mostrou também que tem coisas que eu ainda estou a caminho. A ira ainda é um desafio. Tocar em pontos, às vezes, que já me machucaram, às vezes desperta, sim, alguns gatilhos. Eu tenho que me controlar, ter domínio sobre isso, da forma que eu vou responder, sim, de forma mais assídua. A ansiedade ainda é um caminho a se percorrer. Às vezes a mente acelera muito. Na época dessa quarentena, às vezes as emoções, elas vão se confundindo. E é um dia de cada vez. Conseguir fazer com que seja um dia de cada vez. Descansar, para mim, é um desafio. Né? Com a ansiedade, descansar é um desafio. Trabalhar não é. Trabalhar não, né? Trabalhar não. Trabalhar você aceita naturalmente. Agora o descanso... Sim. O descanso... Nossa, graças a Deus. Esse é o nosso desafio, né? É descansar enquanto Deus trabalha. Por outro lado, tem momentos na vida que a gente precisa trabalhar, né? É da nossa competência fazer. Mas a ansiedade gera isso, né? Essa agitação, esse excesso de expectativa.
da gente querer estar fazendo Verdade. tudo o tempo todo, né? E qual a mensagem final que você deixaria para essas pessoas que nos assistem, Yasmin? Acerca do Celebrando, né? Parece que foi um Sim. momento especial na sua vida. Então, qual a mensagem final que você deixaria para quem nos assiste? Venham estar conosco. Para mim, foi muito especial, como eu estava falando, as questões das lições, a gente aprende muita coisa, mas para mim o ponto auge que foi na minha vida foi as partilhas. Eu conseguia falar sobre como é que as pessoas elas me tratavam, eu conseguia falar a respeito do que aconteceu, mas nem sempre eu conseguia falar como eu estava me sentindo. Então, eu despertei nisso quando eu sonhei, eu não conseguia falar como eu me sentia. Quando eu estive na partilha e percebi que às vezes eu contava a história, e quando eu percebi que durante a minha vida no trabalho, eu contava a história para as pessoas. Eu falava, olha, aconteceu isso, 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 mas não melhorava, não resolvia. E nas partilhas eu conseguia falar, olha, eu me sinto assim, assim, assim. E parece que você ia desafogando, sabe? Você ia aliviando o seu coração. Você conseguia ser curado, sabe? Você ia ser... parecia um copo de água esvaziando. E não transbordava sobre ninguém, né? Você não extravasava, que era isso que eu fazia antes. Então, assim, eu achei que o Celebrando me abençoou muito nessa forma. E o inventário também foi uma bênção em divisor de águas. Então, foi ótimo para conseguir identificar também os pontos que eu precisava tratar, né? Às vezes a gente acha que é uma coisa e é outra, às vezes a gente pensa que é uma falta de perdão e às vezes é uma culpa, a gente acha às vezes que é um sentimento só de desobediência, mas também tem outras coisas, tem alguns traumas por trás, e eu acho que a gente consegue essa autopercepção bastante ouvindo o outro. A gente entra no Celebrando achando que a gente tem uma coisinha só para mudar. Quando a gente senta e aprende a ouvir, a gente descobre um monte de coisa. E assim, o caminho é longo. É longo. Vou ficar no Celebrando por uns bons tempo. Vou sair. Mas é uma benção. É uma benção estar com os irmãos. A gente aprende muito, a gente é cuidado, a gente cuida bastante também. Isso que é uma benção em ser igreja. Estar um com os outros. Coisa boa. Fico feliz pela sua partilha, né? Saber que Obrigada por me ouvirem. O Espírito Santo foi te curando, né? Quanto mais a gente fala, Verdade. mais a gente sara, né? Tem horas que o corpo adoece exatamente porque a boca se fechou. Sim. E aí tem pessoas enfermas emocionalmente porque não tem coragem de falar. Então, quero agradecer a Deus pela sua vida, tá, Yasmin? Obrigado pela sua partilha. Tenho certeza que já está edificando a vida dessas pessoas que já estão aqui nos assistindo. Eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo, dar o seu like, da mesma forma que essa partilha, né, que esse relato fez bem para a sua vida, pode fazer bem também na vida de outras pessoas que você conhece. Yasmin, muito obrigado, tá? Deus te abençoe. Desejo para você um decorrer de ano abençoado e abençoador. Eu tenho certeza que você tem sido um instrumento do Senhor na vida de muita gente, através do seu testemunho e daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Quero dizer para você que esse é o programa História de Superação, do Ministério Celebrando a Vida, da Primeira Igreja Batista de Irajá. Mais uma vez eu te peço, dá um like aí no nosso vídeo, curta a nossa página, compartilha o nosso link, para que você seja também um outdoor desse ministério e daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Um abraço, até a próxima semana, se Deus assim me permitir. Fique com Deus.